Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Fratura do Tornozelo. Eu irei conversar com vocês com o Dr. Jorge Tramontini, meu amigo de Bento Gonçalves, que gosta muito de fazer cirurgia e tratamento das fraturas do tornozelo, e com o meu amigo Hélio Fernandes, aqui de São Paulo, da Unifesp, que também é um grande aficionado desse tema tão controverso. Eu vou concentrar a conversa hoje em 3 tópicos. O primeiro sobre o chamado triângulo posterolateral ou triângulo de Folkman, que ultimamente tem entrado em evidência tanto na literatura como nas discussões dos congressos. E eu gostaria de perguntar para o Tramontini, Jorge, como é que a gente faz esse diagnóstico e quais são os seus critérios para achar que tem que ou não operar, incluir na síntese da fratura luxação do tornozelo o triângulo posterior de Folkman? Olá, amigos. Muito bom estar com vocês. Sendo objetivo, essa é uma coisa que sempre me preocupou, né? Eu acho que a gente passou 2 períodos na discussão desse tópico, um período que eu chamaria de quantitativo e um período qualitativo. Ou seja, nós passamos um monte de tempo preocupados se o tamanho devia ser 25%, 30%, menos que isso. Isso, no meu modo de pensar, criava uma angústia infernal, porque nunca se conseguia estabelecer exatamente esse critério de tamanho, não? Hoje a gente tem um critério mais qualitativo, e quando a gente fala em qualidade, tem que ter imagem adequada. Lá no começo, quando nós não dispunhamos de tomografia com facilidade, a gente ia nas radiografias, na série comum, eventualmente a radiografia com 45 graus de rotação externa para poder enxergar melhor o posterior, e ficava aí jogando. Com a possibilidade de utilizar com mais facilidade hoje em dia a tomografia, eu acho que é imprescindível. Então, no momento que você intui pelas radiografias que existe um componente posterior, eu acho que a tomografia é importante. Por quê? Porque a qualidade das fraturas que nós vamos decidir que nós vamos fazer. Então, eu uso sim a classificação. Eu acho que a classificação inicial foi do Origuchi, lá em 2006, por aí, mais ou menos, que começou a lançar um pouco de luz sobre o assunto, sobre essa questão do tipo de fratura com o qual nós estamos lidando, mas hoje a classificação do Hammer e do Batornicek me parece a mais lógica e mais completa. Ela te dá um indicativo claro de quando você deve, quando precisa ou não mexer nessa parte da fratura. Ficou bem claro a sua colocação, Jorge. A importância desse fragmento aumentou muito, né? E como muitas vezes ele envolve, inclusive, superfícies articulares, não só da tíbia com talos, mas também da incisura fibular na tíbia, e a posição da fíbula ou do maléolo lateral na tíbia, ficou muito importante a gente englobar esse fragmento na cirurgia e no tratamento. E as 2 classificações são muito importantes. Eu queria perguntar para o Hélio, como é que ele faz a abordagem cirúrgica? Posição do doente, qual o acesso, alguns cuidados nesse acesso, e como você fixa esse triângulo posterior, né? Se você faz primeiro o maléolo lateral, se faz o maléolo lateral também pela mesma via. Queria um pouquinho de considerações sobre esse aspecto recente do tratamento das fraturas. Bem, em relação a esse fragmento, o Jorge falou muito bem em relação ao diagnóstico. Ainda é comum a gente ver muita fratura do tornozelo só com radiografias. A tomografia ajudou bastante. E ajuda bastante até na abordagem. Eu, particularmente, prefiro abordar esses fragmentos, e aí tem uma diferença. Os fragmentos maiores, eu costumo abordar via posterior, eu deixo o doente em decúbito ventral. E daí eu abordo a fíbula e o fragmento simultaneamente. E a minha tendência, normalmente, é fixar, quando possível, com placas. A placa funcionando como
uma placa de suporte. Naqueles fragmentinhos menores, que a gente quase não tem muito espaço para fixar com placa, e a minha preferência é sempre a placa, a gente tem utilizado, e tem uma publicação até, utilizando a fixação flexível, passando de frente para trás, tentando pescando esses fragmentos para aumentar a estabilidade do tornozelo. O endomotor tie hook, que a gente nem pode começar a falar em termos de comercialmente falando, mas os fragmentos menores, eu faço isso. A grande maioria eu faço via posterior e preferencialmente com placa. A placa terço de cana, por exemplo, terço de tubo, para mim, é boa porque ela até molda, ela molda no lugar. Então, para mim, já é suficiente. Raramente eu uso uma placa de pequenos fragmentos para moldar. Eu geralmente vou para terço de cana, terço de tubo. Você costuma fazer o maléolo lateral primeiro para ajudar a redução do triângulo posterior ou vice-versa? Como é que você vê esse aspecto? Eu começo normalmente pelo maléolo lateral, mas tem algumas situações também de diminuição e que eu, às vezes, opto por um ou por outro, dependendo da situação. Mas, na maioria das vezes, eu fixo um maléolo lateral via posterior e posterior lateral, por ali também eu costumo fazer, e aí abordo o fragmento. Basicamente, eu faço isso. Você tem alguma preocupação com o feixe vasculonervoso do sural? Chega a isolá-lo ou procurá-lo, ou no seu acesso você não se preocupa muito com isso? Normalmente, não isolo, não. Não vejo problema. O que eu vejo problema, às vezes, com essas placas que a gente coloca lá atrás, é alguma aderência em relação ao pós-operatório, alguma dificuldade pós-operatória. Isso eu tenho observado em alguns pacientes e tenho até optado até para retirar a placa quando isso está acontecendo. Mas é uma coisa que eu tenho observado ao longo desse período que eu tenho feito essa via posterior e deixado a placa lá atrás. Mas eu sei que é possível, muitos colegas, talvez a maioria, façam por via lateral e aí abordem eu não sei você, Ralph, o Tramontini, se vocês preferem fazer em decúbito dorsal. Eu prefiro também como você, Hélio. Eu acho que a via posterior te dá uma liberdade imensa de tratamento, né? De visualização, principalmente, né? Que às vezes a via lateral pode complicar. Existem situações que a abordagem do fragmento posterior é um pouquinho mais complicado do que parece, né? Quando você está em decúbito ventral, na eventualidade de precisar fazer um acesso medial, já estás absolutamente preparado para isso, né? Está em via lateral, você tem que modificar a posição do paciente. É que, Jorge, eu vi uma discussão numa mesa da Sociedade de Trauma, elas foram no Congresso de Fortaleza, que todos participaram da mesa, todos não fizeram abordagem posterior, e eu me senti meio fora do contexto, porque eu falei, pô, só eu que faço. Então, meio ET. Exatamente. Eu acho que é uma questão de treino, né? No começo, qual era a dificuldade? Era abordar o maléolo medial nessa posição. Medial. Né? Que tu fica trabalhando de cabeça para baixo, então tem que te adaptar. Uma vez adaptado, eu acho muito mais fácil, né? Obviamente, quando tu faz uma fratura que tem o triângulo de Volkmann tipo 2 do Hamilton, é um fragmento triangular na grande maioria das vezes, né? E você consegue tranquilamente, botando o paciente de cúbito lateral, fazer as duas coisas, que seria a vantagem, né? Fazer a fíbula e fazer o triângulo posterior pela mesma abordagem. Essa é a grande vantagem, né, de fazer a abordagem dessa forma. Só que algumas vezes tem algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, você tem um fragmento intercalar nessa tua fratura do triângulo posterior, né? Aquele fragmento que fica lá entre a tíbia anterior, o fragmento e um negócio afundado ali no meio, né? Você me preocupou, assim, você aborda isso por via lateral, você tem que rebater o fragmento para poder chegar ali. Isso me dá a impressão que é ruim para os ligamentos que nós estamos tentando preservar. Então, algumas vezes,
E aí vem a vantagem da tomografia, quando tu te dá conta que isso está acontecendo, às vezes a abordagem medial facilita, né? Você pode fazer a mesma coisa, claro, não, tendo que fazer aí a fíbula por outra abordagem, tipo lateral, né? Aí muda um pouquinho. E a tomo, por isso que eu acho que a tomo é fundamental, porque às vezes você vê o traço, que muitas vezes na radiografia é quase que impossível, né? Isso aí, isso aí. Não tenho a menor dúvida, concordo em 100% com você. A tomografia hoje em dia é fundamental para entender esse triângulo posterior e o afundamento que muitas vezes você mencionou, Tramontini. E também eu faço em ventral, porque eu acho que a redução é mais fácil, inclusive, a abordagem é mais fácil, e eu não tenho dificuldade em fazer o maléolo medial, por exemplo, ou mesmo um acesso póstero-medial nessa posição, dobrando o joelho. E como a gente diz lá na Santa Casa, e dormindo invertido na cama na noite anterior, a gente consegue, consegue operar o maléolo medial pensando visualmente e espacialmente, a gente resolve isso sem problemas, né? Inclusive, algum acesso anteromedial também dá para fazer. Difícil é quando você tem que fazer, por exemplo, num pilão, não num tornozelo, um acesso anterior e um posterior, aí talvez é melhor você trabalhar com o paciente lateralmente. Essa experiência de usar fixação flexível, pegando os fragmentos menores, tem sido interessante. É uma coisa que tem feito na escola recentemente. Pois é. Eu queria discutir isso aí. Existe uma tendência em alguns setores da nossa especialidade de reparar tudo. Ou seja, onde tem lesão, nós vamos reparar. Por exemplo, quando tu mencionas fragmentos pequenos, significa provavelmente é uma lesão que não tem um comprometimento incisural importante, mas tem um fragmento ali, né? E a gente sabe que naquele fragmento está um ligamento posterior. Então, reparar certamente dá mais estabilidade, certo? Então, o mote do porquê fazer fixação de fragmentos pequenos com parafuso, com arruela ou com fixação elástica é exatamente nesse pensamento, concorda isso? O pensamento de você reparar todas as lesões, né? Que é um trend que está começando, né? À medida que os cirurgiões de pé se metem na especialidade e se metem bem, né? As coisas vão modificando, né? Você vai tendo outros insights. Eu queria comentar só uma questão, de novo, do maléolo posterior e de você operar ainda com ventral. E, por exemplo, tem aquelas fraturas que comprometem mais, tem 3 fragmentos, né, o tipo 3. Né? Essas são fraturas que a gente tem que ter um cuidado especial e essa posição permite que você vê. Bom, você vai por via lateral, não consegue, às vezes tem que fazer via medial e via medial ampliada, e isso tudo na posição de decúbito ventral fica pronto para te fazer, né? É mais fácil. Bom, mudando um pouco de tópico, vamos a um outro tópico quente da fratura do tornozelo, que é a lesão do ligamento deltoide. Então, muitas vezes ele não é diagnosticado adequadamente, né? E aí depois vem a grande questão que não sei se já tem alguma solução mais bem estabelecida, que é reparar ou não reparar o ligamento deltoide quando se faz a estabilização das outras colunas da fratura. Hélio, o que você acha? Bom, em relação ao diagnóstico, você tem várias maneiras de você fazer o diagnóstico, principalmente utilizando os estresses em gravidade, estresse em rotação externa, ou mesmo o estresse pela gravidade. Você posiciona, são duas técnicas que eu acho que ajudam bastante a fazer o diagnóstico. Eu, particularmente, não tenho muita ressonância, não. Embora tenha alguns colegas que até façam, talvez até o pessoal de pé, como a nota está falando aí, mas, assim, de uma maneira geral, o diagnóstico você consegue fazer. Esse eu acho que dá para fazer bem pelas imagens radiográficas, né? Ou mesmo até na escopia, né? Agora,
E aí, se tiver a lesão, é reparar, né? E aí dá para você escolher as maneiras de fazer essa reparação, né? Mas a minha tendência, além depois do diagnóstico feito, é olhar o encaixe direitinho para poder fazer a fixação. Ultimamente, eu tenho feito mais a elástica do que com parafuso. Essa é a minha tendência, mas e vejo algumas vantagens, né? Mas a gente pode discutir isso. Tramontini, depois de ter reparado as fraturas, as lesões ósseas, fixar ou reparar ou não reparar o tendão, o ligamento deltoide, e qual é a sua percepção quando você faz a reparação? Fica uma reparação consistente cirurgicamente, uma vez que basicamente a gente só repara a parte superficial do ligamento e geralmente não consegue reparar a parte mais importante do ligamento. Palavra Essa é a complicação, né? Quando eu era residente, nós ainda tínhamos a obrigação de fazer o reparo medial, né? Tinha que fazer. Depois, com os trabalhos do Chris van der Wecken e do Kurt Stromson, naquela época, né, mostraram que não precisava fazer. Então, durante a maior parte do meu tempo de profissão, eu segui essa regra, né? Mesmo quando você faz todas as fixações e sabia que a lesão ligamentar estava lá, a gente não abordava mais o ligamento deltoide. Bom, o que acontece a partir daí? A gente também, naquela época, colocava o paciente mais imobilizado, abria a parte da frente do imobilizador, no tempera-gesso, e a pessoa fazia movimento, mas o pé ficava parado. Então, tem vários vieses nessa discussão. E por que funcionava e por que agora não funciona? E a gente está começando a utilizar mais tipo robô fútil, o cara começa a mexer mais cedo, sabe? Tem diferença entre esses pacientes e essas atitudes. Então, o que acontece hoje? Eu continuo achando que quando você fixa tudo e tu tem a sensação que tem a certeza, fazendo os testes, como ele falou, que no caso transoperatório vai ser rotacional, você tem estabilidade, amém, não vai ser reparado o ligamento, né? Mas tem um subgrupo de pacientes que talvez ele tenha que pensar diferente. Por exemplo, paciente atleta muito jovem, pacientes com fratura tipo C. Essas talvez sejam aquelas fraturas que mereçam que a gente repare. O que está subjacente a isso, que naqueles estudos antigos, tu não tinha muita percepção do que o paciente está sentindo, né? O resultado por paciente, como é que é. Hoje, com essa coisa mais aguda de fazer avaliação do que o paciente acha, as publicações estão mostrando que tem pacientes que ficam insatisfeitos quando se faz o reparo porque sentem alguma coisa do lado medial, ou tem uma sensação de instabilidade, ou tem uma dor, ou fica uma calcificação. Então, eu também estou nessa fase aí de escolher alguns casos que eu acho que tem que fazer. Mais ou menos isso aí. Mas não é para todo mundo, não. Mas você repara o superficial e a cápsula também? Como é que você faz? Aí vem a seguinte, se você tiver que reparar a parte profunda, como a grande maioria desses pacientes rompem o ligamento deltoide na sua inserção tibial, correto? A grande maioria. Então, se faz o reparo ali, você tem um restabelecimento de estabilidade que não é 100%. Os estudos mostram que não é 100%, mas você melhora, sem dúvida. Se a gente pensar na anatomia do deltoide, tem coisas importantes na anatomia superficial do deltoide, mas você está reparando aquela porção que impede, que segura o valgo, vamos dizer assim. Você não está reparando aquela porção que faz o controle de como o talo se comporta na pinça, né? Então, se você tivesse que fazer essa parte profunda, que desinserir do talos, você teria que preparar isso aí antes de fazer o resto. Tem que botar, né, uma âncora lá nos teus talos, deixar preparado, fazer o resto e estruturar depois. Então, tem muita coisa efervescendo nessa área, e a gente que não está em serviço universitário tem que se basear no que o pessoal está fazendo aí e tentando
navegar nesse mar. Eu acho que ainda não há um consenso, tem prós e contras das duas atitudes, né? Não está definido isso aí no meu modo de ver, né? Parece, a tendência é que existe um caso que você deva fazer. Realmente esse assunto ainda é bem controverso, né? Recentemente nós fizemos um extenso levantamento da literatura e chegamos à conclusão que não há uma conclusão exata sobre se precisa ou não reparar. Na minha opinião, eu acho que se a gente estratificar os pacientes, nós vamos encontrar um grupo que necessita da reparação e nós vamos encontrar vários outros grupos que não necessitam essa reparação. A última pergunta, quando não se faz a reparação, vocês mantêm alguma imobilização para tratamento conservador dessa lesão? Jorge? É aí que eu digo, nesses casos o que a gente faz é o RoboFoot, que gesso hoje, né, ninguém mais quer usar, né? Pode ser preso por colocar gesso nos pacientes. Tu usa RoboFoot, o CAM, coisa assim, né? O que eu faço é manter 6 semanas o camarada fazendo flexo-extensão do tornozelo. Uhum. Eu removo a imobilização com 6 semanas. Entende? Você, Hélio, alguma diferença? Não, Não. não foi. Uhum. Eu não Ok. sei se isso é suficiente, não, né? Mas eu tenho dúvida também. Isso aí. Da mobilidade. É. Mas... Vamos ao último tópico quente aqui das lesões e fraturas de tornozelo, que é o parafuso supracindesmal, que muitos de nós ainda usamos. A fixação flexível é uma coisa que está chegando cada vez mais e tem suas vantagens. Depois o Hélio pode até comentar sobre isso, que tem bastante experiência. Esse parafuso supracindesmal, vamos tirar ou não vamos tirar? Quando tiramos e o que a gente faz com a carga até a retirada do parafuso? Tramontini, alguma colocação? Bom, nós continuamos usando eventualmente o parafuso transcidesmal. E sabemos que tem problema nessa colocação, né? A gente sabe que eventualmente não bem colocado ele pode induzir rotações, pode induzir outros problemas na colocação. Mesmo que você fez tudo certinho, é a última coisa que você vai fazer e acaba dando problema aí. Então, quanto menos, melhor. Então, a minha tendência hoje, se possível, voltando à nossa primeira pergunta, é se em fazendo as fixações posteriores, né, a gente consegue uma melhor estabilidade, talvez nós possamos prescindir desse parafuso na enorme maioria das vezes, né? Eu não tenho experiência com fixação elástica por uma questão de contingência de plano de saúde, coisa que no meu ambiente de trabalho não consegue usar. Então, quando é que eu ainda uso? Bom, fez tudo certinho, você vai lá fazer os testes e ainda tem dúvida, vai o parafuso, né? Agora, o que a gente vem notando ao longo dos anos, fixando posteriormente de forma adequada, você pode prescindir do uso na maioria das vezes. Bom, o que eu faço depois? Se eu coloco, se o paciente faz carga parcial, até 12 semanas, eu tiro por uma questão trabalhista no meu ambiente. A gente sabe que se você colocar ele em 3 corticais, ele vai afrouxar, né? Ou quebra e não dá problema. O problema é que quando quebra e o camarada faz uma radiografia e o parafuso está lá dentro, a gente tem problemas às vezes para responder. Então a gente tem sistematicamente removido depois da 12ª semana. A consideração sobre isso e talvez a sua experiência rapidamente, que nós já estamos precisando finalizar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, sobre como com o parafuso e como com a fixação elástica. A maioria das vezes eu usei parafuso, e eu sempre usei parafuso com 3 corticais, então isso me permitia dar carga e o parafuso solta. Raramente eu acho que tive pouco parafuso, que no máximo 1, 2 que quebraram. Agora, quando você tem 4 corticais, é mais fácil de quebrar. Também não faz diferença quebrar, mas é sempre ruim. Agora, normalmente com 12 semanas. A vantagem dos endobotos, das fixações elásticas, é que você não precisa retirar. Normalmente, com 12 semanas, eu tendo a retirar o parafuso da sindesmose. Melhora muito o paciente, a parte funcional, pelo menos eu observo isso. Eu não retirava antes, mas melhora uma boa parte deles. E a fixação elástica, você não precisa fazer isso. Tem essa grande vantagem. E em termos de conduta de carga, eu dou carga de cara.
eu não me abstenho a carga parcial. Aí é o que eu faço diferente do Tramontim. Eu dou carga, lógico, protegida com RoboFoot, mas eu dou carga. E com 6 semanas eu já vou liberando. Eu não tive nenhum problema até hoje em relação a isso. Porque o paciente também não aguenta ficar, né? Você deixar ele sem dar carga, 45 dias é difícil. Se é 90, fica mais difícil ainda. Eu libero e não tenho visto problema. Pode ser que ao longo dos anos isso mude, né? Como tudo muda, né? Eu também tenho dado carga precoce, como se fosse uma fratura sem a fixação suprassindesmal. Oriento o paciente que pode até quebrar o parafuso e que isso é normal e, enfim, não tem problema. Mas, a maioria das vezes, quando ele afrouxa, na verdade, é uma negociação com o paciente, se precisa não tirar. Quando ele entende que não há necessidade de tirar, eu nem tiro. Do contrário, a gente faz a cirurgia pequena para retirada. A experiência com as fixações elásticas com endobottom, a literatura, até o presente momento, comparando os dois métodos, não tem nenhuma diferença significativa entre os dois métodos, tendo a vantagem de que a fixação elástica não precisa nenhuma outra cirurgia complementar, né? Então, essa é a grande vantagem. Em matéria de complicações e reoperações ou solturas, o índice é muito baixo nos dois, e o índice de reoperações por causa dessa fixação não é significativamente diferente entre os dois métodos e é muito baixa, né? Então, eu queria agradecer aos meus dois colegas a participação, a você, ouvinte e telespectador. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas essas edições estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pela audiência e pela companhia aqui no nosso podcast. Muito obrigado e até logo, até ao próximo podcast da SBOT. Tchau. Olá, pessoal, tchau, obrigado pela oportunidade. Tchau, obrigado. Obrigado por todos. É um prazer revê-los mais uma vez.